Bom dia a todos. Hoje vamos trocar ideias, somar conhecimento sobre as coisas denominadas sobrenatural e maravilhoso. A doutrina espírita está alicerçada em 5 princípios, a saber, crença no Deus único, de acordo com a primeira revelação que nos foi trazida por Moisés. Acreditamos na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos, na comunicabilidade com os espíritos e, quinto, na reencarnação. Os 3 primeiros princípios são comuns à maioria das religiões, mas os 2 últimos há controvérsias. Comunicabilidade com os espíritos e reencarnação são itens aos quais estão vinculados à doutrina espírita. No item 14 do Livro dos Médiuns, Kardec faz um resumo sobre aquilo que denomina-se sobrenatural ou maravilhoso. Todos os espíritas têm como princípio a existência da alma, sua sobrevivência à morte e suas manifestações. Afinal, nós só deixamos aqui o corpo físico, a matéria. O pó volta ao pó e o que é divino, eterno, que é o Espírito, volta a Deus que o concedeu, de acordo com Eclesiastes 12. Decorrendo de uma lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhoso ou sobrenatural no sentido vulgar dessas palavras. Há aqueles que têm um pavor danado da comunicação com os espíritos e sem entender que somos espíritos, Muitos fatos são considerados sobrenaturais porque sua causa não é conhecida. Ao determinar-lhe a causa, o Espiritismo lhe devolve ao domínio dos fenômenos naturais. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, o Espiritismo demonstra a impossibilidade de muitos e os coloca entre as crenças supersticiosas. Há muita coisa que é superstição, Gato preto, sexta-feira 13, isso são superstições que têm origem lá no século VI a.C., quando os celtas tinham seus sacerdotes que criaram e trouxeram até nossos dias o dia de finados, os casamentos com honras e pompas, São criação dos celtas, sexta-feira 13. Embora o Espiritismo reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, não aceita absolutamente que todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação sejam da mesma natureza. Julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e desvalorizar por completo a própria opinião. Existem aqueles que gostam de dar palpite, dar pitaco sobre o que não entende. E todos aqueles que tentaram estudar o Espiritismo para desmistificá-lo acabaram se tornando espíritas. As explicações dos fatos admitidos pelo Espiritismo, de suas causas, de suas consequências morais, constituem toda uma ciência e toda uma filosofia que exige estudo sério, perseverante e aprofundado. Na casa espírita, nas boas casas espíritas do ramo, estuda-se a parte filosófica que está contida no Livro dos Espíritos, os porquês dos acontecimentos. No Livro dos Médiuns estudamos como acontecem os fatos. E certa feita, conversando com um amigo, ele dizia, mas isso daí não contraria a lei? E eu devolvi a pergunta para ele, mas nós conhecemos todas as leis?
A ciência se debruça diariamente sobre as causas e efeitos e vão descobrindo novas leis, né? Novas enfermidades, novos processos de cura. E é de se imaginar como é que, no tempo dos escravos, por exemplo, quantos não morreram, né, por problemas renais, problemas outros de saúde, e que eram colocados no meio dos demais para dizer que estavam atormentados por espíritos, né? Assim como aquela história de misturar leite com manga. Eu me criei acreditando que leite com manga, se a pessoa tomasse leite e comesse manga, iria morrer, né? Na verdade, isso surgiu na época dos escravos, porque um trabalhava com leite, outro trabalhava com manga, para eles não trocarem entre si os produtos do patrão, né? Hoje a gente tem batida de leite com manga e ninguém morre. Então, colocado esses fatos de uma forma que a gente possa entender, deixa de ser sobrenatural ou maravilhoso. O Espiritismo só pode considerar como crítico sério aquele que tudo viu e estudou. Em tudo se aprofundou com paciência, perseverança e de um observador consciencioso, que, tendo conhecimento do assunto, como o adepto mais esclarecido, que não haja, portanto, adquirido seus conhecimentos nas ficções literárias da ciência, ao qual não se possa opor nenhum fato, por ele desconhecido, nenhum argumento que ele não tenha meditado e refutado apenas por medo da negação, mas por outros argumentos. São muitos os cientistas que se debruçam sobre fatos espíritas, né? Nós temos, por exemplo, o palestrante Sérgio Felipe, Dr. Sérgio Felipe, que tem o Instituto Sérgio Felipe, né? Formado na USP, pesquisador sério, que nos traz conhecimentos extraordinários sobre a epífise, né? A glândula pineal, que fica no centro da cabeça, e que, segundo Freud, serviria para controle da enurese noturna. Entretanto, hoje, através das pesquisas, se sabe que a glândula pineal funciona como uma parabólica. Quando o médium se concentra, ela brilha. O Dr. Sérgio Felipe teve a competência, como pesquisador, de dissecar uma glândula pineal e verificou que são pedrinhas, né? Então, a doutrina espírita aceita a crítica daqueles que realmente pesquisam, mas esses que pesquisam acabaram colocando as coisas no devido lugar, assim como aqueles que estudam a parapsicologia, né? Era muito conhecido do público o Dr. Quevedo, que vivia na mídia criticando a doutrina espírita. Com isso ele prestou um grande serviço, porque até então qualquer enfermidade, isso é coisa espiritual, né? Isso é coisa espírita. E não é. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida são provocadas de forma natural. Então, nós acreditamos, nós colocamos fé naqueles que realmente pesquisam. E este crítico ainda não apareceu para desmistificar a doutrina espírita, porque todos os que tentaram desqualificar as obras de Kardec acabaram aderindo a ela. Há pessoas que têm pavor ao ouvir falar em comunicação com os espíritos, e outras que, ao perderem um ente querido, desejam uma comunicação com eles, né? Nem uma coisa nem outra, não precisa ter pavor, e também as comunicações não dependem do lado de cá, como já dissemos em vídeos anteriores. Nós estamos subordinados às leis do universo, né? E cada coisa a seu tempo, né? Cada coisa com a sua explicação natural. Então, não é bem assim que a coisa acontece. Nós queremos uma comunicação e teremos. Não é bem assim, né? Nós temos que entender que
como já falamos no vídeo passado, é necessária a sintonia. Ocorre que não há razão para temer os espíritos. Haja vista que somos espíritos, que a única diferença é que por hora nos encontramos num corpo físico, encarnados. Por outro lado, não depende de nós mantermos uma comunicação com aqueles que partiram para o outro lado da vida. A gente fala o outro lado, né, sem entender que é aqui mesmo. Né? Porque cada um de nós tem compromissos, tanto deste quanto do outro lado. O pavor que alguns sentem em relação aos espíritos se explica pelas superstições de que um espírito pode entrar no nosso corpo. Isto não ocorre. E assim como não entregamos a chave da nossa casa para um estranho, jamais vamos deixar que um ser estranho entre no nosso corpo. Né? Vimos anteriormente que a comunicação se realiza de perispírito para perispírito. Somos trino. Somos um espírito que tem um corpo revestido por tem um perispírito revestido por um corpo. Né? Quando ocorre de uma criatura estar subjugada por um espírito, é porque ela permitiu. A gente assistiu o filme do Exorcista, lá por volta de 1986, de 76, né? Na mídia, o filme passando muito tempo. Na verdade, ninguém é tomado por um espírito. Pelo seu comportamento, atrai. E é por isso que Jesus ensinou: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Ao afirmar que a criatura atormentada permitiu, significa que acalentou desejos maléficos e sentimentos negativos. Afinal, aqui se planta, aqui se colhe. E quando se diz que o universo conspira a nosso favor, isso está vinculado para o bem e para o mal. Se nós acordamos pela manhã, fazemos a nossa prece, vivemos buscando o bem, praticar o bem, pensar no bem, buscar boas leituras, boa conversação, o universo conspira a nosso favor. E os nossos desejos no sentido do bem vão se realizando, mesmo que às vezes a gente não perceba. Porque, infelizmente, quando acontecem as coisas negativas, a gente põe a culpa em alguém, né? Quando acontecem as coisas positivas, a gente fala: nossa, como eu sou inteligente, né? Talentoso. A gente esquece de agradecer. Por isso é que se diz que aqui se planta, aqui se colhe. E também o universo conspira a nosso favor, porque se aquele que vive desejando o mal, promovendo o mal, é o mal que vai colher. Né? O bem e o mal estão aí. E certa feita perguntaram para um sábio, quando ele disse isso, né, que o bem e o mal está dentro de nós, falaram: qual irá sobreviver? E o sábio respondeu: aquele que nós alimentarmos. Né? Se alimentamos o bem, vamos estar vinculados ao bem. Se alimentamos ao mal, pela nossa incúria, pelo nosso desejo, é o mal que nós vamos estar recolhendo. Ou seja, se temos um desafeto, oremos por ele. E nós vamos ver o resultado. Ao contrário, se ficar alimentando o desejo de revidar, vamos sofrer as consequências. Então é necessário que aprendamos a nos desarmar em relação aos outros. Às vezes a gente encontra uma pessoa que é introvertida, né? Fechada, e a gente acha que está nos desejando mal, não conseguimos ter afinidade, simpatia pela pessoa. Não é. Às vezes somos nós que estamos armados em relação a ela. Né? Então, já recomendava a nossa instrutora no curso de desenvolvimento mediúnico, né? Aqueles que nos antagonizam são nossos mestres.
Porque os nossos amigos são sempre muito bonzinhos com a gente, né? E acabam por não querer nos chatear, sempre elogiando, sempre defendendo, sempre destacando aquilo que temos de bom, quando na verdade viemos a este planeta por provas ou expiações. Estamos sendo provados diante das dificuldades ou expiando algum equívoco do passado, né? Ou desta vida mesmo. A gente tem o costume de atribuir sempre ao passado, né? Quando nos acontece algo, a gente fala, nossa, devo ter jogado pedra na cruz. Não é isso, não é verdade isso, né? Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos é o título, ele diz que se a gente não fosse egoísta, não sofreria os revés do egoísmo, né? Mas como de vez em quando somos igual o tio Patinhas, queremos só pra gente, a gente sofre as consequências, né? Se soubéssemos orientar nossos entes queridos, nossos filhos, por exemplo, não sofreríamos os revés da má educação. E assim sucessivamente, né? Se a gente não fosse tão raivoso, às vezes nervoso, né? E o pior é que as pessoas elogiam-se a respeito. Oh, se me fizer tal coisa eu fico nervoso, hein? Devia ter vergonha, né? Então, a proposta para nós hoje do sobrenatural e maravilhoso, que é o item 14 do Livro dos Médiuns, é buscar nos esclarecer. Ao descobrirmos como é que funcionam as coisas, perdemos o receio. Ao finalizar este vídeo de hoje, nós nos colocamos à disposição daqueles que queiram que desenvolvamos algum tema a respeito da mediunidade, do Livro dos Médiuns, né? E também outras perguntas que possam surgir e nós estaremos respondendo nos próximos vídeos. Muita paz a todos e que Jesus continue nos abençoando.